Olá, sejam bem-vindos a mais um Clube do Livro do Triluna. Eu sou a Liran Creuri e hoje eu tô aqui com o Cleon e a Bruna para a gente falar sobre esse livro aqui. A gente está lendo o livro completo de bruxaria do Raymond Buckland, lição 12, O Poder da Palavra Escrita. Então, vamos lá, né? Assim, esse capítulo vai falar sobre o poder da palavra escrita, já que no anterior ele falou bastante sobre o poder da palavra falada, né? Então, ele vai focar na escrita e em alfabetos mágicos. E aí, eu queria ouvir a opinião de vocês antes de falar a minha, o que que vocês acharam desse capítulo, ideias, comentários. Tá, eu vou começar porque eu sei que o Cleio quer falar um pouquinho mais. Então, assim, eu achei ok o capítulo, mas assim, vou dizer o porquê, né? Meu ponto de vista. Aqui ele fala, né, um pouco da palavra escrita, como é bom a gente, na nossa prática, de bruxaria, ter essa segunda forma de tanto praticar magia, né, de pegar o poder de certas escritas, querendo ou não, trazem uma raiz, trazem uma força, e daí a gente pode usar isso tanto magicamente como. Eu acho que, eu não sei se ele explicou aqui, mas algo que eu aprendi é que dá para a gente usar, por exemplo, dependendo do que você vai escrever no seu livro das sombras, no seu diário mágico, eu uso muito alguns tipos de escrita para que não seja mesmo decifrado o que eu escrevi ali. Porque, querendo ou não, a gente tem muito trabalho interno de revelar coisas nossas e quebrar alguns paradigmas que nós mesmos criamos, e para isso a gente precisa transcrever, confrontar os nossos medos, confrontar os nossos demônios pessoais, e a gente não quer que outra pessoa leia, aqui dali é para conhecimento nosso, evolução nossa, e daí eu uso esse tipo de escrita, né? Então, assim, daqui ele vem. No meu perceber, né, ele traz mais uma lista que ele sempre faz, né, um catálogo de opções. E daí o problema que eu encontrei aqui é que dentro desse catálogo nem sempre se explica, por exemplo, ele dá aqui uma breve pincelada na origem, só que tem muita coisa aqui que eu nunca tinha ouvido falar, que eu nunca vi, e com a mentalidade que eu tenho hoje, eu tenho até medo de fazer uso sem saber qual consequência que isso pode ter para mim. Porque uma coisa é você saber a origem, saber como se usava, saber que a gente sabe que dentro da magia também tem armadilhas. E se você usar algo de uma forma meio que errada, aquilo pode trazer consequências ruins para você, né? Dentro da minha experiência, o que eu uso? Eu gosto de usar as runas nórdicas, o Elder Furtar, né? Mas eu uso porque eu estudei, eu fiz cursos, eu li livros, eu tento sempre estar por dentro e sei que algumas runas elas podem ser de proteção, mas ela também é tipo a turistas, por exemplo, ela é um espinho, ela é a runa que representa os gigantes. Ela é ótima para proteção, mas ela também lhe machuca, sabe? É Inclusive, uma banda muito boa. ah, é, Tem uma banda chamada Turistas. não conheço. Bom, então é aquilo, se você usar de uma forma incorreta, né, um exemplo, muita gente que pega a runa e faz tatuagem, sem nem saber o que significa. Não, eu quero fazer, eu não fiz ainda. E depois você vai atrás direitinho. Você pode fazer, mas tem que fazer, né, com convicção, assim, para não dar merda. Porque, pelo menos das runas, as runas, elas não é só considerada uma escrita, ela também são meio que. Tem gente que considera ela como espíritos, como energias. E ela traz toda aquela carga do que o pessoal nórdico, escandinavo, e eles, como era a vivência deles, a prática, o dia a dia deles. Então vem todo sabe, essa energia. Então daí você usa assim indiscriminadamente, independente do que você for fazer, você vai fazer uma magia usando a runa sem saber exatamente quais os aspectos positivos e negativos dela, e depois você vai acabar atraindo só a merda e enfim, Perfeito. É beleza. quase um sigilo, né? É quase um sigilo. E assim,
tirando essa parte das runas, o resto eu não conheço nada dos outros. Então, aí, eu acho bonitinho, eu achei esse daqui, esse picto aqui fofinho, vou usar. Aí depois, quando eu vi, tá meio estranho, né? Tá acontecendo alguma coisa estranha. A magia que eu fiz não tá dando muito certo, não sei. Daí só que o que eu fiquei com receio é isso, porque enfim, eu acho que ele trouxe um pouco de contexto histórico em algumas coisas, mas também não sei se as fontes são válidas, se são fontes confiáveis, assim, levando como consideração outros pontos desse livro. Mas, para a apresentação do que é a escrita mágica, eu gostei, achei bacana. Mas aí, se você for olhar um pouquinho mais sabe? Aí dá esse receio. Ele fala sobre a questão das danças, amuletos. Depois eu falo mais sobre essa parte. Muito bom. Cleiton? Então, eu até estava brincando com vocês antes do clube, né? E de que essa é a primeira vez desse clube que eu vou reclamar do livro. Eu vou ficar meio ranzinho, porque eu vou concordar com a Bruna. Uma das primeiras coisas que eu senti falta foi realmente culpa de uma documentação melhor, sabe? De referências, de onde vieram as informações. Também vou concordar com ela nessa questão da utilização. Mas, na minha perspectiva, é o seguinte: são duas queixas que eu tenho aqui. Tá? A primeira queixa é editorial, porque eu acho que a mistura dos assuntos entre lá a palavra escrita e aquilo que aconteceu depois, eu achei que conexão, aquelas coisas todas que estão apresentadas depois para o capítulo, não consegui fazer o link, né? Mas aí é uma queixa mais editorial. Em relação aos alfabetos e a palavra escrita propriamente dita, vamos lá. Eu achei que foi tudo muito jogado para ter muita informação, mas nenhuma informação foi devidamente aprofundada. Teria sido muito mais vantajoso, por exemplo, beleza, fazer ali as apresentações e tal, aquela coisa toda, mas escolher um para aprofundar, para falar o suficiente para que você tenha base para dizer assim, não, ok, dá para me arriscar usar isso aqui, dá para tentar isso daqui. E aí ele fala até daquele pico e tudo, mas eu confesso que, mesmo pensando em antigamente e tal, não sei o quê, tirando as runas que ele apresentou, aqueles outros alfabetos, eu confesso que eu acho muito pouco provável que alguém tenha usado aquilo de fato no dia a dia para escolher, porque são todas muito parecidas, sabe? A escrita é toda muito parecida, ali é muito uniforme. E aí você tem as questões realmente de coordenação motora, de caligrafia, um para confundir com o outro é muito fácil, e depois para você ler aquilo, se você não tem, por mais que, a menos que você tenha realmente assimilado muito aquele alfabeto de uma forma que seja o seu segundo idioma, não é prático você fazer uma magia com aquilo, e a magia é a intenção. Aí você vai ler aquilo dali, mas você já não lembra mais o que você estava escrevendo, uma letra se confunde com a outra, e aí? Aí tua intenção se perde, tua concentração se desloca, porque você está mais preocupado na tradução do que na ação mágica propriamente dita. Então, confesso que eu não consegui, talvez seja uma limitação minha e tudo bem, mas eu não consegui enxergar uma aplicação tão prática daqueles outros alfabetos. Eu acho que as runas são bem consolidadas, e talvez faltou mais dessa questão das runas, né? Até pela vertente deles, eu espero mais também achei lá, mas não teve, entendeu? Então, enfim, é isso. Eu concordo com vocês. Eu acho que, para mim, tem alguns pontos, né? O ponto de não ter nenhum contexto histórico trazendo cada alfabeto, como a Bruna falou, me pegou, assim, tipo, eu não conhecia também Pictus, tipo, eu já tinha ouvido falar, claro, livros que a gente lê, mas, cara, da onde veio? O que come? O que se alimenta, sabe? Tipo, eu fiquei meio assim, sabe? Sem contexto, e isso é muito ruim pra gente que gosta de saber exatamente o que que a gente está usando, né? É, aí tá, tradição escocesa, Pictos, tá, mas como era usado? Era usado pelos sacerdotes, era usado pelas pessoas, era usado. Fiquei meio assim, sabe? Por exemplo, os hieróglifos egípcios, a gente sabe como era usado, né? A gente tem mais, é mais conhecido de todo mundo
que eles eram usados juntos dos desenhos, para ser uma legenda, para explicar o que que aquele desenho estava falando. Ok, mas a gente não sabe disso como conhecimento prévio, assim, fica meio confuso, né? O Owen, né? O Owen, que aqui é Oga, mas é Owen. O Owen celta. Eu achei que ficou muito vago, só como alfabeto, porque ele não é só um alfabeto, assim como as runas também não são só alfabetos. Então, eu achei assim um catálogo, ó, que é o que a Bruna falou, né? Um catálogo de alfabetos, mas acho que talvez para sigilos. Talvez faça mais sentido, porque o sigilo você não precisa mais dele depois que ele está feito, né? Você escreve, depois você queima, você joga para o universo, então você não precisa saber o significado daquilo, você não precisa ficar lendo. Então, talvez para sigilo faça sentido tem sigilo que você tem que ficar olhando, tem sigilo que você tem que queimar. Então, para esses sigilos que você tem que queimar, ou uma coisa assim, até que faz sentido você colocar uma coisa que você não entenda, porque daí acessa só seu subconsciente, não acessa o consciente, ok, e tal, beleza. Mas acho que é mais legal ainda você criar o seu sigilo e não usar um alfabeto para, né? Porque na minha opinião, os sigilos mais fortes são os pictóricos, né? E não os de escrita. Mas, enfim, achei ok, achei vago, mas ok, assim, mas falta um pouquinho mais de história para os nerds aí ficarem felizes. Bru? Eu acho que até para sigilo fica perigoso, isso falando mais uma vez das runas, tá? Porque o resto eu não conheço, tirando como é que você falou? É que eu conheço mais como Ogan também, eu conheço o nome errado. Boa. Só conheço de falar, não cheguei a estudar. A mesma coisa lá dos hieróglifos, que eu acho lindo, mas também nunca fui atrás. Então, assim, falando das runas, quando você, por exemplo, vai fazer uma buy de rune, né? Que você pega lá as runas que você quer para sua energia e vai juntando elas, formando um desenho, um sigilo com elas. Só que nisso que você junta os desenhos, tem o grande risco de se formar uma nova runa. Sempre acontece, eles formam outras runas dentro do desenho, e muitas vezes são runas que não são tão legais. E ela vai estar embutida ali dentro do seu sigilo. Então, até nisso a pessoa tem que ter cuidado. Eu acho que antes de usar qualquer sistema desse para magia, se for só para escrita, que nem eu falei, escrever nos livros das sombras, aí eu acho que realmente não deve ter nada demais você estar criando um código para ninguém saber o que você escreveu. Mas para uso mágico, eu acho interessante realmente tentar aprofundar um pouquinho sobre o significado, a origem, quem costumava usar, como costumava usar, eu acho que seria importante nesse sentido. E daí, já pulando para o sigilo, ele passa para. Ele fala de talismãs e amuletos antes, né? Ah, não, eu acho que ele fala do sigilo. Ele ensina a fazer um sigilo na parte que fala de talismã e amuleto. E daí, beleza, ele até ensinou um negócio aqui que eu achei meio complicado, porque ele soma, bota os quadradinhos, números e tem que dar 15 na soma. Eu não conhecia essa forma de fazer sigilo com esses quadradinhos de números. Eu achei meio complicado. Existem formas mais simples. Prefiro fazer as formas mais simples, né? E não me considero uma bruxa medíocre por conta disso. Eu acho que existem formas e formas. Se está funcionando, tá ok. Mas aí, pelo menos, ele ensina aqui uma outra forma de se fazer, né? Não usando lá os alfabetos, enfim. E, no mais, quando ele fala de amuleto e talismã, não achei nada fora do padrão, tirando a tabela de correspondência. Eu não concordo muito com a tabela que ele usa aqui, que ele colocou sobre os dias da semana. Tem umas coisas que eu olho aqui e eu digo, "Oxe", principalmente quando ele fala de quarta-feira, dia de Mercúrio, eu sempre tive como algo que é bem ligado à comunicação, a negócios, a fala, e ele sempre bota débito, medo, perda, eu fico, por quê? Daí eu acho meio esquisito isso aqui. Não sei muito a ligação. Ele colocou aqui uma ligação dos metais
com os dias da semana também. Alguns eu conhecia, outros eu não, então não sei até que ponto isso está certo, porque a partir do momento que ele bota o dia de Mercúrio com esses significados, eu já começo a ficar em dúvida com as outras coisas, sabe? E, enfim, ele deu uma explicação bem simples, né, sobre a questão de amuleto. Até a questão de você poder usar uma pedra, né, com um furo no meio, que a gente sempre vê isso, mas aí ele trouxe umas explicações aqui, falando sobre a questão da fertilidade e tal, beleza. E daí, quando ele passa para danças e canções, eu, como nunca participei de um coven, participei de alguns rituais, assim, abertos, que não, como são abertos, eles não têm, né, não tem aquela parte litúrgica que é só do grupo, né? Porque já que tá várias pessoas de fora ali. Mas, enfim, acho legal, mas não tenho essa experiência para saber como é em grupo. O que eu faço, eu costumo fazer particular, né? Eu gosto de incluir a dança, eu gosto de incluir cânticos, eu gosto de incluir coisas que me façam minha consciência mudar de estado, né? Então, eu acho muito importante ele falar sobre essas questões aqui, só não sei em que parte isso se enquadra no capítulo. Ele poderia ter colocado isso em outro capítulo, mas Que é enfim. aquela crítica editorial que o Cleon fez, né? A segunda parte não faz muito sentido. Aí é isso. E ele é bem curtinho, né? Você termina aí, faz algumas receitas. Achei legal também, mas tem receitas mais fáceis na internet também, com coisas mais simples de encontrar, principalmente na nossa terra. Mas tá aí, quem quiser, um bolinho, um pão indiano de aveia, tem aí também. E é isso. Eu, eu gostei das receitinhas, tá? É uma coisa do capítulo que eu gostei. As receitinhas dá pra gente tentar, até porque né, tem receita de cerveja, tem receita de vinho, aí a gente se anima, né? Aí aquece o coração, né? A gente fica um pouquinho mais animado, um pouco mais feliz. Dá pra tentar, dá pra tentar. Mas vamos lá. O que você falou da construção lá do amuleto, se não me falha a memória, eu posso estar falando besteira, mas se não me falha a memória, aquele é um sistema chamado Camel, não sei como é que pronuncia, que são os quadrados mágicos de cada planeta. Então ele pega a correspondência planetária e aí cada planeta vai ter lá o seu quadradinho. Por isso que tem aquela questão das somas, entendeu? Na verdade, se você pegar aquele quadrado, cada planeta já vai ter o seu. O de Júpiter, inclusive, é gigantesco, aí tem os que são menores. E ele já tem essa dinâmica de cada linha ser somada da mesma coisa e tal, não sei o quê. E com relação à correspondência planetária, também acho a dele super sinistra, acho bem, essa parte eu acho bem esquisita. E aí, como dica, eu tenho seguido muito a correspondência planetária do trabalho com os espíritos olímpicos. E para mim tem sido até uma coisa bem legal e tudo. É um trabalho à parte, para quem se interessar, você procura pelo Ars Batel, é um grimório antigo, salvo engano, foi escrito pelo Agripa, acho que é isso. E aí, nele você tem algumas correspondências mágicas, você tem é bem curtinho ele, inclusive, mas é muito legal. Dá para você tirar bastante coisa. E aí ele fala da questão da relação entre os dias da semana e os sete astros visíveis no céu antigo, né? Como eram conhecidos. E aí inclui a lua e o sol ali e tal, aquela coisa toda. Mas eu acho bem interessante a tabela de correspondência deles, dos espíritos olímpicos. E o trabalho também é bem simplificado. Então, para quem quiser fazer alguma coisa um pouco ali, assim, a parte de puxar de fica, né? Está mais voltado para a magia cerimonial, mas essa parte dos espíritos olímpicos eu achei bem simples. Aí eu uso a tabela de correspondência deles, acho que fica mais interessante. E quanto à questão ali realmente daquele trabalho de povo e dos jogos, o conteúdo em si, ele é muito provavelmente da prática do povo dele, né? Então, assim, não tem que criticar o que achar ruim, o que achar bom, ele trouxe ali a vivência dele, tá de boa. Minha queixa, como a Helena falou, é uma queixa editorial. Pô, você fala num capítulo da palavra falada e você fala de jogos de corpo, ele, porra, velho, né? Cadê a coerência, mano? Tipo, você mudou de um assunto para outro, o cara parece que é bipolar. Aí eu confesso que eu surto um pouco com essas coisas, porque assim, né, eu gosto de ordem, eu não sou muito fã do caos, não. Eu gosto de uma coisinha catalogada, um índice bonito. Esse negócio que deixa meu coração quentinho é ver aquele livro com aquele índice bonitão, com tópico, subtópico, chega, sabe? Dá mais quentinho no coração que café.
Muito bom. Depois, então, eu coloco na descrição do vídeo essa indicação de leitura do Cleon. Eu gosto muito também de correspondências planetárias, magia planetária, eu acho que é excelente, assim. Agora, tem alguma coisa que eu ia perguntar para Bru. Você falou que você estuda, né, a Elder Futhark, né? E qual a diferença, você sabe dizer pra gente, a diferença de Elder Futhark, runas germânicas, dinamarquesas, suecas, anglo-saxões? Tem muita diferença? Como? O que difere é, com relação às runas em si, elas têm quantidades diferentes e a escrita também é diferente, porque cada um ela vem de uma época. Eu não vou saber explicar certo, Sim. direito, mas cada um tem uma época e ela foi cunhada em um local específico. É como o português, por exemplo. No Sim. decorrer desses todos esses anos que o português, que a língua portuguesa foi estabelecida, né, e até chegar, sair do português de Portugal até chegar ao português brasileiro, tiveram várias mudanças ortográficas. É meio que isso, Tá. sabe? Foi mudando a ortografia e por isso tem essas diferenças. Daí eu gosto do Helder porque eu acho ele mais completo, ele seria o primeiro, O né? Elder seria o germânico. Isso, eu acho que ele coloca aqui como germânico. Tá. Eu tenho até que ver se essa informação aqui está correta, Se porque. bem que pelo completo, eu acho que o mais completo parece que é o anglo-saxão aqui, tem mais letrinhas. Impressão minha. Mas se você for ver as letras que ele representa, tá entendendo? Na Ah, tradução tá. do alfabeto em si. Uhum, entendi. Não, acho que é o germânico, então. O Elder, ele tem, se eu não me engano, são 24 runas. Daí, o que ficou famoso depois dele, que é, eu não sei se é a dinamarquesa, que é o que o pessoal usa muito, ele já tem 16, se eu não me engano. Aí tem essa, Ah, sabe? ó, eu Mas contei aqui, o germânico tem 24, então deve ser esse aqui, o primeiro. isso, é esse primeiro, exatamente. Legal. Eu peguei até um livro aqui, ele é muito bom para quem tiver interesse. Tem outros livros maravilhosos, mas um que eu gosto muito porque ele explica historicamente, né? Toda a questão Uhum, da. é, Vai seguindo um passo a passo histórico da criação das runas até legal. todas as formas existentes, os achados arqueológicos, tudo. Esse livro aqui. Sabedoria das runas de... Sobre as runas, História, Arqueologia e Literatura, do Alan P. Marante. Muito bom. E você indica a Mirella Fowler? A Mirella é o seguinte, é aquele livro que o pessoal indica com ressalvas, né? Ele é bom para quem tem uma primeira visão assim do tanto do paganismo nórdico como das runas, só que ele tem muitos erros com relação à parte histórica, sabe? Porque é meio que o que dá a entender é meio que uma vivência da escritora com contexto muito mais moderno e da bruxaria, do neopaganismo moderno do que da fé nórdica em si. Então tem Uhum, muitas coisas ali que você vê que não. O pessoal que segue a fé nórdica, assim, a rigor, diz que não era assalto. dessa forma, e aprova, é. Mas ele é um bom livro, mas é aquele livro que você lê e depois vai procurar outras fontes, sabe? Ele é Sei, uma boa abertura de caminhos. Eu até tenho ele também, em algum lugar. entendi. Uma coisa que eu achei legal nesse livro é que ele fala que você não pode, de forma alguma, inclinar as runas. Achei importante essa essa atenção, né? Que eu já tinha ouvido falar e eu achei legal que pelo menos isso ele trouxe, né? Não pode inclinar as runas de jeito nenhum, achei bacana. Agora, falando mais pra frente, questão de amuleto e talismã, gente, tá errado. Tá errado. Essa não é a diferença de amuleto e talismã. E aí eu fui até confirmar, dicionário, outras fontes, tá errado. Porque a diferença é o seguinte, não é que um é natural e o outro não é. Ele fala aqui que, quer ver? Ele fala que a diferença entre um talismã e um amuleto é que talismã é feito pelo humano e amuleto é algo natural. Não. A diferença é que amuleto é para proteção e talismã é para atrair.
atrair boa sorte, atrair o que você quiser. Agora, amuleto é para proteção, é para tirar do teu caminho. Então tá errado, né? Então ele trouxe uma informação que é incorreta. Mais uma, né? Pior que eu fiquei até na dúvida nesse negócio, eu disse, eu já tô lendo aqui, tô achando alguma coisa estranha, mas eu não fui atrás. Aí eu disse, ah, tá É, bom, deve ter. é. Aceitei. E Alguém vai tipo, atrás, sempre tem. é, Cleio, Eu tinha visto em alguma literatura que, infelizmente agora não vou lembrar qual foi, mas eu já vi isso em outros materiais também. E que a diferença do amuleto e do talismã é que o amuleto você carrega com você e o talismã é uma coisa que você pode guardar em casa e ele vai fazer o efeito à distância. E eu já tinha ouvido uma referência dessa. E aí falava muito do seguinte também, que, por exemplo, o talismã você pode usar para ser uma reserva de energia para quando você não estiver com a sua energia tão em alta, o talismã vai compensar essa sua baixa frequência e tal, e não sei o que lá. E o amuleto não. O amuleto é uma coisa que você precisa andar com ele para que ele seja efetivo. Ele precisa estar em contato com você para que ele faça o efeito dele, que vai ser de proteção e tal, mas ele precisa estar em contato com o usuário. Caso contrário, ele não tem efeito nenhum. Então, por exemplo, um amuleto guardado na gaveta não vai ter poder de nada. Ele precisa estar em contato com você. Já o talismã, não. Você pode construí-lo, fazê-lo, carregá-lo e deixar na sua mesa de trabalho, deixar no seu altar, seja lá onde for, e ele vai fazer o efeito porque tem esse link direto com você. E daí ele vai fazer efeito, não importa onde seja. Eu tinha visto também eu acho que pode ser. Eu acho que só tem que ter o cuidado do talismã estar em ativação junto com a lei do contágio, porque eu acho que o talismã em qualquer lugar também não vai fazer o efeito se ele não tiver em contato com o criador. Tipo, acho que não é só o nascimento dele, eu acho que precisa ter ali um testemunho, ou ele precisa estar no seu altar, que é uma ligação que ele tem com você, né? porque nas fontes que eu vi, o talismã, ele obrigatoriamente tem que ter testemunho. Entendeu? Obrigatoriamente ele tem que ter alguma parte sua, assim, dá pelo É. menos. Ah, então fechou, né? Porque segundo as leis da magia, né? Se tem, funciona. Se não tem, vai ser livre, né? Não, então, mas aí, por exemplo, o talismã não tem essa necessidade, mas o amuleto sim. E aí, com base na lei da correspondência, ele funcionaria, porque como tem o seu testemunho lá, né, vai fazer o efeito que tem de ser feito. Mas aí são fontes diferentes, né? Quando eu vi essa definição dele também, eu achei, não sei se eu concordo, acho que eu ainda fico com a definição antiga que eu tinha visto, entendeu? Realmente não acho que faça sentido essa questão de natureza ou não natureza, enfim, também achei meio viajado. Mas aí, até aí, eu ainda consigo tolerar porque são questões, vamos dizer assim, muito provavelmente, tá? Lógico que é um exercício aqui de imaginação, mas provavelmente são questões do povo em dele, são questões da vivência dele. Talvez seja um dogma dele acreditar nisso e eles trabalhem dessa forma, e aí é aquela história. Você está lendo o livro de uma pessoa que tem uma prática, que tem uma vivência de Coven, que tem uma tradição, e aí tudo bem. Aí você vai ver outro livro de outra pessoa que tem uma prática um pouco diferente. Aí cabe a você, certo? E aqui, para quem estiver assistindo, vai aí um leve puxão de orelha. Nessas horas, é importante que você tenha base teórica para que você possa discernir o que faz sentido, o que não faz e como faz sentido e como não faz. Então, se você tem um conhecimento prévio das leis da magia, como a Ira falou, você consegue entender, bom, isso aqui faz sentido por isso aqui não faz sentido por aquilo, eu consigo fazer as devidas substituições e adaptações porque eu tenho, primeiro, uma base teórica muito bem construída. E aí você consegue ler várias coisas, ainda que você tenha outra coisa que você considere incorreta ou incoerente, mas o teu arcabouço vai permitir que você faça as necessárias críticas e adaptações dentro daquilo que você está vendo. Perfeito. É isso, né? E aí, sobre sigilos, eu acho que não vou nem falar muito, porque dá o pano para manga, né? Mas, assim, eu gosto de usar a tabela pictórica, a de. Tabela de. Como é que é o nome do cara? Igual sim. Não. A que eu mais uso não é aquela tabela do bonitão lá, do Pitágoras. É pictórica, né? Essa daí. Assim, assim é. Então a tabela, né, onde você coloca as letras e vai fazendo o desenho, né? A minha forma de fazer sigilo é com o nosso alfabeto mesmo. Tiro todas as vogais, tiro todas as repetidas, fica um bagulho só de consoante
Às vezes eu deixo para ser mais fácil para pronunciar, às vezes eu deixo uma vogal repetida, uma só de cada, né? E deixo lá, e aí faço em cima da pictórica lá e vou fazendo. Se é o M, eu vou fazer, né? Puxa aqui, puxa aqui, puxa aqui, puxa aqui e tal. E no final, duas bolinhas assim nos pontos para fechar, né? E aí depois uso para os fins e tal. Mas nem sempre eu uso também a pictórica. Eu acho que depende do propósito, depende do que você vai fazer, depende do tipo de sigilo. Isso daí a gente pode fazer. Eu quero fazer um curso só de sigilo. Então, isso aí a gente vai falar depois. Eu costumo fazer assim também, tipo, eu não chego a usar a tabela, mas eu, tipo, faço a separação das letras, tiro as repetidas, deixo as funções e faço o meu desenho lá na intuição, tipo, vou montando onde ele fica bonitinho, sabe? Para deixar o negócio harmônico, aí depois eu vou e arredondo para ficar com a forma, com os sinuosos bonitinhos. Muito bom. Leio. A mão ficou levantada da outra vez, a mão Ah, ficou tá. levantada da outra vez, mas eu não tava, já baixei. Então aí no final ele coloca umas músicas, né? Coloca uns jogos de símbolos para você brincar com seu coven, nada a ver com o capítulo, mas tudo bem, né? Coloca umas receitas, né? Receitas assim, algumas impossíveis de você fazer aqui no Brasil, mas tudo bem, né? Tipo assim, receita da bolota de carvalho. Nossa, gente, nunca que eu vi um carvalho na minha vida. Mas é isso aí, né? Estamos aqui, Brasilzão. E eu acho que é isso. A gente falou tudo que tinha para falar, né? Esquecemos de alguma coisa? Não, acho que foi tudo, ele é muito curtinho mesmo. Até estranhei quando eu li, porque os capítulos costumam ser enormes. Creio, Uhum. creio que não, até porque ele dedica boa parte do capítulo, realmente, se você for ver, a essas receitas, né? Então, tipo, se você não for ler a fundo as receitas, o capítulo pega curto. Você pode até fazer uma análise, tipo, receita tem a ver com a palavra escrita, porque é uma receita. Você pode até fazer esse stretch aí, Fazer esse tipo. puxadinho. É. Então, acho que é isso, gente. Acho que só para finalizar, eu acho que é legal a gente não subestimar, por exemplo, magia de papel. Magia de papel é uma coisa que eu uso muito também, que tem a ver com sigilo, que tem a ver com escrita. Então, usem bastante mesmo magia de papel. Escreve, queima, bota, escreve na folha de louro e queima. É maravilhoso. Então, eu acho que é isso para esse capítulo, Poder da Palavra Escrita, que é tão importante quanto a palavra falada, né? E para o próximo capítulo, a gente vai falar sobre cura. Então, espero que vocês gostem. Se tiver dúvidas, comentem aí nos comentários. Os livros mencionados estão aqui na descrição. E até a próxima. Blessed be. Para subir.